Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, muito prazer. Eu sou professora e me chamo Marcela Correia e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história com reforço escolar. Se o tema já chamou sua atenção, então eu te convido para ficar coladinho comigo aqui até o final do vídeo. Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei no ramo de reforço escolar. Mas antes, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória na educação. Desde 2006 que eu trabalho como professora em escolas da rede particular de ensino. E foi ensinando crianças nas escolas que eu adquiri minhas primeiras experiências com a educação. Vou mostrar para vocês agora algumas fotos desse período. Como eu falei, desde 2006 que eu trabalho como professora e eu já passei por várias séries. Já ensinei o primeiro ano, já ensinei turmas do infantil, já ensinei crianças maiores, mas sempre dentro do Fundamental 1. Já trabalhei os dois horários, manhã e tarde, e teve períodos que eu trabalhei apenas no horário da manhã. No ano de 2018, eu me deparei com uma situação de doença na família. A minha mãe, ela adquiriu Alzheimer e Parkinson. Na época eu trabalhava só pela manhã em uma escola ensinando e eu vi o meu orçamento apertado, porque como eu sou filha única, a minha mãe dependia de mim para tudo. Então, eu queria muito aumentar o meu orçamento, mas eu não queria voltar para a escola aos dois horários por conta da demanda que é, né? Trabalhar no sistema exige muito de você, professor. São várias atividades, vários trabalhos extras que trazemos para casa. Então, eu tive a ideia de montar o meu espaço de reforço escolar. Isso como uma alternativa de aumentar a renda, porque como eu falei, a minha mãe se encontrava com essa situação delicada. Na época ela tinha cuidadora, usava fralda descartável, tinha as medicações que são caríssimas. E ela usava uns suplementos alimentares que eram caros também. Ela não era aposentada ainda na época, então todos esses gastos ficavam sobre minha responsabilidade e do meu esposo e de algumas pessoas da família que vestiam a camisa e ajudavam também. Então, nesse cenário, eu tive a ideia de montar um reforço escolar. No início, eu fiquei receosa, tive muito receio, porque eu nunca tinha trabalhado com isso e não sabia se ia dar certo ou não. Então, passou sim pela minha cabeça pensamentos de desistir, de que não ia dar certo, de que eu não ia conseguir. Mas, vendo a situação que a minha mãe se encontrava, eu resolvi meter a cara com fé e coragem e abrir o meu espaço de reforço escolar.
propriamente no período de julho, das férias escolares, onde eu estava em casa de férias, eu comecei a analisar essa possibilidade e a cada dia foi ganhando força dentro de mim. Então eu sentei, peguei papel e caneta, comecei a montar as turmas, os horários, comecei a pensar num nome, criei uma página no Instagram que é o @reforço da tia Marcela. Comecei a divulgar a minha ideia de trabalhar com reforço escolar. Nessa época, nesse momento, eu já estava esquematizado preços, valores, turmas. Eu lembro que na época eu estava tão perdida que eu não sabia nem como precificar o valor, né, das mensalidades. E aí eu fiz uma pequena pesquisa aqui na região, nos reforços mais próximos, entrei em contato com amigas que já ensinavam reforço, que já tinham essa experiência, e aí fiz uma base de preço em cima do que essas pessoas cobravam e montei o meu orçamento. Dividi as turminhas no horário da tarde, comecei ensinando com turminhas de 1 hora de duração cada uma no horário da tarde. Então eu iniciava às 14 horas e terminava às 18 horas. E aí parti para a divulgação. Muitas pessoas já conheciam o meu trabalho, já sabiam que eu era professora, mas em escolas. E aí eu parti para a divulgação. Fiz alguns panfletos, comecei a colocar na caixinha do correio das casas aqui próximo ao quarteirão de onde eu moro. Fiz alguns cartazes, coloquei em pontos específicos, como na parada de ônibus, pedi autorização para colocar em farmácias, em cabeleireiros, em academias de ginástica, na padaria, no supermercado. E foi assim que eu consegui os meus primeiros alunos. Também fiz panfletagem em escolas, em horários de saída e de entrada das crianças. Divulguei também na minha própria rede social, no Instagram, no Facebook, nos status do WhatsApp. Falei para todo mundo que eu estava, a partir de agosto de 2018, ensinando reforço escolar. E aí, no dia 1 de agosto desse ano, de 2018, eu iniciei com 4 alunos apenas. Continuei com a divulgação e comecei o meu trabalho. Eu tentei estruturar o espaço da sala da minha casa e eu não tinha móveis para receber essas crianças. Então, eu pedi um cartão emprestado do meu tio e comprei 3 mesas plásticas quadradas e 10 banquinhos. Uma amiga minha conseguiu alguns caixotes de colocar verduras na Ceasa e aí eu empilhei esses caixotes e foi a minha primeira estante onde eu guardava os materiais aqui no reforço. No primeiro mês que eu iniciei, eu comecei a ter novos alunos, outras pessoas foram procurando os meus serviços de reforço escolar e aí eu pude fazer algumas economias. Então eu comprei papel de parede para decorar a sala, comprei um quadro para colocar na parede, tentei fazer com que aquele ambiente fosse o mais próximo possível de um local educativo, onde as crianças chegassem e se sentissem acolhidas e que lembrasse que ali era um ambiente para estudar. E então eu comecei com um trabalho com reforço escolar. Em agosto de 2018, na época eu ensinava numa escola no horário da manhã e à tarde tinha minhas turminhas de reforço. Isso foi de grande ajuda, foi um apoio, um auxílio financeiro e eu pude dar mais atenção à minha mãe em relação aos gastos e aos cuidados. Aconteceu que logo depois, infelizmente, a minha mãe veio a falecer, mas eu continuei com o trabalho do reforço escolar. Em 2020 veio o ano da pandemia, com toda aquela dificuldade e readaptação dos professores. Então eu parei as minhas atividades com o reforço escolar e continuei trabalhando no horário da manhã na escola com as aulas remotas. E em 2021 eu decidi por conta própria, eu me senti forte o suficiente para tomar essa decisão de deixar o sistema e me dedicar apenas ao trabalho do reforço escolar. Então eu conversei com a diretora da escola que eu trabalhava na época e pedi demissão. E então eu comecei a estruturar as turminhas da manhã no horário que então eu estava vago por não estar mais trabalhando na escola.
Então eu montei 3 turminhas no horário da manhã, de duração de 1 hora também cada uma. Atualmente, o reforço da tia Marcela funciona com 3 turminhas no horário da manhã e 4 turminhas no horário da tarde. Eu inicio os atendimentos às 8 da manhã e aí finalizo às 11 da manhã. Tenho aí 3 horas de almoço, de intervalo. Retomo os atendimentos da tarde às 14 horas e finalizo às 18 horas. Hoje eu trabalho de segunda a quinta-feira. Eu não trabalho nas sextas-feiras e eu tiro as sextas-feiras para fazer planejamento da semana seguinte, corrigir cadernos, atividades ou resolver pendências pessoais. Hoje, no reforço da tia Marcela, eu atendo 35 crianças distribuídas entre as turmas. Não vou dizer para você que foi fácil, foi realmente difícil no início, até eu conseguir captar mais clientes e fidelizar esses clientes, conquistar a atenção dos pais e conquistar o carinho das crianças. Mas com trabalho e dedicação, eu posso dizer para você que isso é sim possível. Hoje eu posso dizer que eu sou uma professora empreendedora. Eu tenho meu CNPJ fornecido pelo MEI. Eu contribuo mensalmente sim com a Previdência, porque eu penso a longo prazo, num futuro bem próximo, para que eu esteja amparada. Eu faço os meus horários, eu tenho flexibilidade nos meus horários e eu posso dizer também que eu trabalho com uma maior qualidade de vida. Me dedicar exclusivamente ao trabalho com reforço escolar e ser uma professora empreendedora foi uma decisão a qual eu não me arrependo de ter tomado. Se você ainda não conhece a minha página, eu te convido a visitar o @reforço da tia Marcela e conhecer ainda mais sobre o meu trabalho. E eu também quero falar para você sobre a Rede Reforça Brasil, uma rede de apoio para professores de reforço escolar e de aulas particulares que há no Instagram e que eu tenho certeza que você vai gostar de ver os conteúdos que tem por lá e quem sabe até participar da rede. Se você chegou até aqui é porque o conteúdo do vídeo foi agradável para você. Então, ajuda o canal da Prof. Marcela Correia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário nesse vídeo que eu vou ter o maior prazer de ouvir o que você tem a falar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e em breve será postado novos vídeos sobre esse tema. Um super beijo da Prof. Marcela Correia e até o próximo vídeo. Tchau!